é do que uma nova perspectiva do SEO para da agora para frente, tá? Então, nessa aula, nessa masterclass de hoje, nós vamos aprender, né, como construir essa autoridade de nicho. Porque veja, ó, que não estava falando aqui que não saiu o áudio, né? Ó, hoje nós temos aqui um novo paradigma do SEO, tá? Primeiro, o Google não lê mais apenas strings, textos exatos, ele compreende coisas e o contexto ao redor delas. Então veja, o SEO há um tempo atrás, galera, né, vamos dizer aí, há uns 20 anos atrás, quando o Google, né, estava quentinho ainda, tinha saído do forno, era um bebê, basicamente você colocava uma palavra-chave ali no site, você fazia uns backlinks, você conseguia um resultado muito rápido, né? E o que eu, né, que até eu falei aqui, que geralmente a cada 2 anos, essa mudança de paradigma, o que é paradigma, Alexandre? É padrão, tá? Então, para quem não sabe o que é paradigma, paradigma é padrão. Essa quebra de padrão, ela vai acontecendo aí pelo menos de 2 em 2 anos, nós vamos vendo essas mudanças que vão acontecendo, né? E o que acontece? Agora, então a regra agora de 2026 não é só repetir palavras. O algoritmo ele busca conexões lógicas, sinônimos, intenção e profundidade com que você está abordando aquele tema. Então, o que eu vou mostrar na Masterclass de hoje? Nós vamos abordar como que isso é feito, então eu vou mostrar na prática, tá? Como que você vai fazer isso no seu site, como que eu estou fazendo nos sites dos meus clientes, no meu site, e nós vamos ver então essa regra que mudou muito, tá? Mudou bastante. Então veja, não é mais uma simples palavra-chave. Por quê? Isso aqui foi muito importante que eu falei, ó. Hoje, se você for pesquisar uma palavra-chave no Google, o que ele vai te dar ali de informação na tela? Muitas informações. Então, dependendo da palavra-chave, você vai ver várias informações na tela. E o que isso causa, Alexandre? Isso causa uma diminuição na quantidade de cliques. Então, para você conseguir o clique, mesmo estando bem posicionado, mesmo estando na primeira página, você precisa chamar a atenção. Né? Nós vamos ver isso aqui depois. Né? Não só do Google, como também da pessoa que está pesquisando. Óbvio que ainda a palavra-chave objetiva é muito importante, porque as pessoas pesquisam por palavras-chave. Mesmo que o Google queira, né, mudar a forma dele apresentar os resultados para as pessoas, para os seus usuários ainda perguntam, né, e pesquisam por palavras-chave. O que a gente tem percebido, por exemplo, é que agora existe uma mudança de termos. Então as pessoas elas estão muitas vezes buscando mais o conhecimento, né? Então antigamente ela poderia pesquisar assim direto, ó, comprar notebook. Agora ela já pesquisa assim, ó, qual o melhor notebook de 2026? Porque ele sabe que a resposta não virá apenas de sites. A resposta virá também da inteligência artificial, ok? Então, o conhecimento, ele está na tela. Aí, para você chamar a atenção, você precisa, obviamente, ter alguns elementos que você vai aprender aqui comigo, né? Então, aqui nós temos ó, um jeito, né, de trabalhar isso. Então, como eu falei, nós vamos ver na prática, vocês vão ver na prática, vocês fiquem comigo aqui até o final, porque vai valer muito a pena essa masterclass, tudo que vocês vão aprender, tá? Então, primeiro, a arquitetura de clusters, tá? Organize seu site como uma teia, uma página ampla, chamada de pilar, sustentada por dezenas de artigos menores ultra específicos linkados a ela. Então, veja, nós agora temos, né, essa estrutura de clusters que a gente chama de pilar e satélite, tá? Esse é um nome que eu falo que é a convenção do SEO, né, tem colocado, tem dado. Então, olha só, eu tenho um artigo ali, que ele é um artigo mais forte, mais amplo, e eu tenho
vários artigos que vão linkar para ele e que ele vai linkar para esses artigos para que haja, então, um aprofundamento do tema. Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que aquele tema seja esgotado, as possibilidades, para que aquele conhecimento venha à tona. Vou mostrar aqui para vocês na prática isso funcionando, tá? Deixa eu fechar aqui meu compartilhamento, que eu vou mostrar melhor. Eu vou até deixar aqui aberto e vou mostrar aqui um exemplo, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, então, um exemplo aqui bem interessante no meu blog, ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse pilar, que ele tem o quê? Vou dar um F11 para ficar bem grandão aqui para você, ó. Eu tenho aqui o pilar Guia Completo de Estratégia de Tráfego Orgânico para Empresas. Ó, foi publicado dia 19 de março de 2026, né? Estratégia de tráfego orgânico, uma das palavras-chave que a gente está trabalhando, com um volume de 120 mil buscas, tá? Inclusive isso dentro de um volume global, tá? IA.com, google.com.br. E aqui a gente tem um pilar, ó, Guia Completo de Estratégia de Tráfego Orgânico para Empresa, e eu tenho aqui, então, as 29 satélites, tá? Para esse artigo. Então, vem o que é tráfego orgânico versus tráfego pago, benefício de tráfego orgânico para empresas, como aumentar o tráfego orgânico do seu site. Então, esses aqui são os satélites. Eu estou esgotando esse tema, esse artigo principal. Então, depois a gente vai entrar aqui no meu blog, você vai ver que esse artigo tem vários links para esses outros artigos, e esses outros artigos todos estão linkando para o pilar, tá bom? Então aqui não tem como, presta atenção, não tem como o Google não indexar um negócio desse. São 29 artigos linkados no artigo principal. Então, por isso que é tão importante você saber fazer artigos com inteligência artificial. No nosso caso aqui, a gente usa a nossa plataforma, que faz o quê? Ela mesmo cria os pilares, ela mesmo cria os artigos e ela mesmo define os clusters com pilares e satélites, ok? Quem não dominar isso está fora do mercado, literalmente, está fora, tá? Por isso que é tão importante que agora, no dia 12 de junho, nós vamos começar a nossa mentoria Audiência Inteligente, onde você vai ter prompts específicos para gerar, você vai ver essa ferramenta trabalhar e vai ver a engenharia por trás dos clusters, do pilar e do satélite. Mas é óbvio que você consegue fazer isso também, estudando isso aqui com a gente, tá? Até aqui nas aulas gratuitas. Beleza, galera? Então, essa daqui é a grande arquitetura, tá? Então, isso aqui é arquitetura. Aí, nós temos, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui, agora, a cobertura de intenção. Responda todas as dúvidas da jornada do usuário, desde o que é topo de funil até qual comprar fundo de funil dentro do mesmo ecossistema semântico. Então, veja, isso aqui é uma outra abordagem que vai fazer com que você fique muito bem posicionado, mas muito mesmo. A gente tem aqui, por exemplo, eu vou mostrar já para vocês isso na prática também, para você ver como que funciona, é muito legal. Se você, hoje as pessoas estão pesquisando como? Estão pesquisando o que, quando, onde, como qual preço, o orçamento, quero comprar, exatamente isso. E cada palavrinha dessa, ela se encaixa numa fase do usuário. Então veja, se o usuário está numa fase necessitada de comprar, né? Então isso que a gente chama de fundo de funil, ele já está lá pronto para comprar, ele já está educado. Se ele ainda não está pronto,
ele está no topo de funil. Então, é fácil você diferenciar as fases que cada usuário está. Então, quem trabalha, por exemplo, com e-commerce, quem trabalha com loja virtual, que é a mesma coisa que e-commerce, quem trabalhar com sites de serviço que vende, precisa ficar bastante ligado nisso, tá? E vamos ver então na prática aqui o que seria a cobertura de intenção, ó. Com a cobertura de intenção, a gente já vê aqui, vamos pegar aqui, ó, exatamente. Aqui nós temos a cobertura de intenção. Então, nessa cobertura de intenção, ó, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para vocês para ficar fácil. Isso aqui, exatamente, ó. Então, a arquitetura aqui é o seguinte, ó, a gente cria os artigos também de intenção. Então, o que é, por quê, qual é, onde, como, quem, quando e o que. Então, aqui a gente também tem, tá? Deixa eu dar um F11 aqui para ficar bem grande. A gente também tem os clusters de intenção, tá? Então, esses clusters de intenção, olha lá, ó, estratégia de controle orgânico, quando, o que, como, qual, marketing de performance, o que, quando, como que é, anúncios sem anúncios do Google, quando, que, como, por quê, tráfego para comércio eletrônico, quando, que, ó, aí ele obviamente já cria aqui para nós, né, as palavras-chave, a semântica, o que, por exemplo, aqui, e aqui já estando publicado no blog, por exemplo, no meu blog. Então, ferramentas para tráfego orgânico em 2026, por exemplo, esse artigo aqui, ó. Então, esse artigo, ele já está bem posicionado, por exemplo. Inclusive, eu coloquei aqui no Mestres do Tráfego um glossário, tá? Então, a gente tem aqui tudo, né? Um glossário aqui para você saber exatamente todos os termos de SEO que existe, tá? Claro, eu com toda a intenção também de posicionar o meu blog, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo do que a gente consegue fazer, galera. E aí, o que vocês estão achando? Tá fácil ou não? Não é fácil. Né? Porém, com as ferramentas certas, vocês vão conseguir fazer. Então, veja, isso daqui são pilares de intenção. Ó, por exemplo, aqui no sistema do blog, ele fala assim, ó, insira uma palavra-chave dominante e gere 50 artigos satélites que abranjam todas as 8 categorias de intenção de pesquisa. O que é, como fazer, por quê, quem, como, onde, o que. Você percebeu que aqui é como se fosse um prompt. Ó, se você pegar essa frase aqui, né, e você for, por exemplo, lá no Google, no Gemini, no ChatGPT, você até cria já os artigos de intenção, se você quiser, tá bom? Então, assim, o SEO ele tem evoluído de uma forma muito interessante. Para o que, Alexandre? Para aprofundamento daquele tema. E aí, se eu tenho um aprofundamento daquele tema, eu tenho mais resultado, eu tenho indexação de fato que acontece. Depois a gente tem os sinais EAT, que é isso aqui, ó. Isso daqui também é muito importante, porque, veja, experiência, especialidade, autoridade e confiança. Isso significa EEAT, tá? Mostre quem escreveu, adicione fontes confiáveis, dados estruturados de autoria e ganhe links de curadoria. Então, conforme você vai fazendo um blog que tem bastante conteúdo, automaticamente você vai ganhando links de curadoria, né, que são backlinks. Você também usa, né, alguns termos autorais, mostra quem você é. Por exemplo, no meu blog tem todos esses itens lá, como autoridade, quanto tempo que eu tenho de mercado, quanto tempo que eu já dou aula, etc. Então já está tudo aqui, tudo bonitinho, tá bom? Então essa aqui é a parte de autoridade, muito importante também. Aqui, né, então a gente mostrou, só para a gente revisar, então a página pilar, o centro, é a página principal que aborda o tema de forma abrangente, mas sem se aprofundar em microdúvidas. Então, exemplo de nicho de vinhos, ó, o guia definitivo de vinhos tintos,
URL curta e amigável, recebe links internos de todo o cluster, ranqueia para termos de alto volume. Olha lá, o cluster, os satélites, artigos super focados que respondem a dúvida específica e enviam suco de, olha lá, link, né? Autoridade sobre o pilar. Exemplos de artigos satélites. Diferença entre Cabernet Merlot, como harmonizar vinho tinto com carne, melhores vinhos tintos até R$ 100. Então, ou seja, esses artigos estão dentro da onde, Alexandre? Eles estão dentro do artigo, linkando, né, para o artigo pilar, que é o guia definitivo. Eu faço lá, eu falo para a IA fazer o guia definitivo, falo para a IA fazer os clusters, que são exatamente essas páginas menores com especificações. O que eu estou fazendo o Google entender isso? Eu estou fazendo o Google entender que o meu site, então, é uma autoridade nesse assunto, ok? E o resultado, pessoal, aparece de uma forma extremamente alta, né? Então, a gente tem aí resultados muito expressivos, tá? Como, por exemplo, o site saindo do 0 para 3 meses já com 40 mil acessos, 50 mil acessos, com 400, 300 palavras-chave indexadas em 3 meses, tudo por causa da quantidade. Então, veja, hoje a quantidade com a qualidade gera muito resultado no SEO, muito resultado mesmo, tá bom? E aí, outros pontos muito importantes, né, que é o quê? Usar as marcações de dados estruturados. Porque as marcações de dados estruturados fazem toda a diferença agora no SEO técnico semântico, tá? Então, veja, os dados estruturados é o canal, a porta de entrada para que as inteligências artificiais pesquisem o seu conteúdo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, na mentoria que nós vamos fazer, já tem alunos se inscrevendo, já estamos aí com uma galera legal querendo participar também, e nós vamos, inclusive, manter as condições que nós fizemos no pré-lançamento, que é, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Daqui a pouco aqui no chat, e vou deixar os links também no comentário, na descrição do vídeo para quem quiser participar da mentoria. Então, veja, aqui o markup esquema, né, que é exatamente os dados estruturados, que são, né, você estruturar aquele dado como artigo, como FAQ, como empresa, etc. E a linkagem interna contextual, ó, não use apenas clique aqui, o texto âncora interno deve ser semanticamente rico, né? Leia mais em nosso guia sobre amortecimento para pisada pronada, por exemplo, deu exemplo aqui, né? Não é leia mais, o link não vai ser no leia mais sobre nosso guia de amortecimento, não, o link vai ser sobre a palavra-chave, que é a âncora que vai sustentar aquela linkagem interna muito importante. E a otimização de entidades locais, então se você tem um negócio local, né, garanta que as suas informações estejam consistentes em toda a web, conectando a entidade ao GKG, que eu vou falar mais sobre isso na Masterclass que nós vamos ter na próxima segunda-feira. Então, quem é mentorado, quem está entrando no mentorado tem passe livre nessa Masterclass, que ela vai ser fechada na próxima segunda-feira, que é uma Masterclass muito legal, tá? Sobre Google Meu Negócio, Google Local, ou perfil de empresa no Google. Ou se você tem um negócio local, se você tem uma agência, tá baratinha essa Masterclass para você participar também comigo na próxima semana. Então, a autoridade ela não se constrói da noite para o dia, mas a arquitetura semântica acelera o processo. Então, veja, esse é o grande diferencial, galera, de quem quer dominar o jogo agora em 2026. Tá? Então, aqui, por exemplo, no meu blog, ó, nós vamos ver que hoje ele já está pontuando bem legal, está trazendo aí um resultado muito bom. Ó, se a gente for ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês alguma informação aqui. IA, acho que é aqui que a gente tem aqui já bastante, né? Olha lá, ó, 13 mil varreduras de robô, ó, 8 mil do chat GPT, né? Então ele começa a aumentar bastante, ó. Usuário buscando por Google Ads, recebeu a recomendação do seu artigo, ó que legal. Pelo cloud, ó, um usuário buscando marketing de performance, recebeu a recomendação do seu artigo pelo chat GPT.
a influência dos sinais de citação, do I/O, participação de voz em IA, a sua marca, 61%. Então, assim, essas métricas é muito importante você ficar de olho, porque você consegue valorizar o seu trabalho e você saber aonde que você está tendo resultados, tá bom? E aí, outra ferramenta aqui para a gente encerrar, essa é uma aula mais rápida, né, mas também muito importante, essa aula aqui para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, essa ferramenta que eu gosto muito, uma ferramenta gratuita até um certo ponto, né? Essas ferramentas aqui, elas são gratuitas até certo ponto, né? Você pode usar aí um pouquinho elas de graça e depois elas acabam sendo cobradas. Mas essa daqui, por exemplo, é a ATP, né? A gente está com Answer the Public. Hoje ela é do Neil Patel. E aqui a gente, por exemplo, pesquisei aqui uma palavra-chave, divulgar site. Ela te dá aqui várias informações que você pode usar como referência para a criação de pilares e clusters, tá? E se você fizer um cadastro aqui gratuito, ele libera mais ainda informações para você. Então, por exemplo, aqui, ó, como divulgar site, é um pilar. Onde está 1,91, 110 pesquisas aqui no Google, tal, né? E aqui a gente tem exatamente mais clusters. Então eu posso pegar, por exemplo, isso aqui como um pilar, isso daqui como cluster. Eu posso pegar isso aqui como um pilar, isso aqui como cluster. Então eu gosto dessa plataforma aqui porque ela é uma das melhores hoje de SEO semântico, dá para você fazer. Porém, pessoal, hoje com o ChatGPT, né, fica muito mais fácil a gente fazer isso, perguntar para a IA. Eu vou mandar aqui, ó, o link da mentoria para vocês no chat, para vocês conhecerem. Deixa eu entrar aqui, copiar aqui para vocês verem aqui, ó. Então aqui, se você entrar no mestres.app, que é o nosso site, e você entrar aqui, ó, em mentoria, nós já vamos ter as informações da mentoria, ó. Então, aqui, o que nós vamos ver, por exemplo, na parte avançada? Nós vamos abordar sobre esses temas aqui. Eu vou passar prompts específicos para vocês, os mesmos prompts que eu passo aqui, por exemplo, para os nossos programadores, para o nosso time, fazer exatamente essa ligação dos melhores termos. E esses melhores termos, eles vão gerar resultados extremamente importantes. Então, resumão da nossa aula de hoje. SEO semântico, aprofundamento de tema. Então, eu tenho a palavra-chave objetiva, perfeito. Eu pego aquela palavra-chave objetiva, crio vários outros artigos relacionados a ela, esgoto o assunto. O segredo é você esgotar o assunto. Você viu ali, por exemplo, no meu blog, que para um pilar foram feitos 29 satélites, e todos eles linkam entre eles, tá? Então essa nova estratégia, ela é uma estratégia extremamente importante para você aplicar no seu blog. Alexandre, isso vale para sites de notícia? Também. Só que como que você vai trabalhar sites de notícia, por exemplo? Você pode explorar guias da sua cidade. Né? Por exemplo, muitos sites de notícia, eles trabalham com as notícias quentes, são aquelas, né? Aconteceu um acidente, aconteceu uma inauguração. Isso são notícias quentes ali, da hora, notícia, barra notícia, vai lá para o Google Notícia. Aí você vai criar os guias da cidade, olha, guia turístico da cidade tal, e aí você vai explorar todos os itens ali dentro. Sabe o que vai acontecer com o teu site? Ele vai aparecer nesses artigos, vamos dizer assim, frios, né, da cidade, só que o teu site passa a ficar conhecido, porque as pessoas falam assim, olha que legal, achei um guia turístico aqui da minha cidade. E ao mesmo tempo já descobri que é um portal de notícia que eu não sabia que existia na minha cidade. Então, isso é muito legal para portais de notícia, tá? Eu tenho muitos alunos de portais de notícia, assim, ó, guias turísticos, guias da cidade, guia do comércio, dá para você explorar muita coisa para SEO local. Você vai dominar tudo no SEO local se você fizer isso aqui. Hoje, quem está dominando tudo no SEO local? E quem está dominando tudo nos assuntos? Quem aprofunda o tema, pessoal? Aprofundou o tema, vocês vão ver mestres do tráfego daqui 6 meses.
que você digitar de SEO, vai aparecer o Alexandre. Vai aparecer minha cara e boa sorte, entendeu? Vem, vamos junto. Vamos junto fazer acontecer. Por quê? Porque é assim, o negócio é assim. E o Google vai dar preferência para quem fizer isso. Quem não fizer está perdido, pode jogar o site fora, não vai prestar para nada. E o Google Ads está cada vez mais caro. Cada vez mais caro, cada vez mais difícil, né? Muita gente migrando, por exemplo, para o Meta. Por quê? Porque o Google só vai ficar ali trazendo muito resultado para você se você souber chamar atenção e aparecer. Quem não aparece não é lembrado. E aí, imagina eu aqui, ó, daqui mais em fevereiro do ano que vem, eu vou estar com 3.600 artigos. Em fevereiro do ano que vem, eu comecei esse blog em fevereiro. Eu vou estar com 3.600 artigos. Em fevereiro de 2028, eu vou estar com 7.000 e poucos artigos. Por quê? Isso se a gente não aumentar essa carga de volume de conteúdo. Por exemplo, eu vou dar aula para vocês aqui, ó, toda semana. Então nós vamos ter aula hoje, estamos tendo aula hoje, vamos ter a Masterclass amanhã, vamos ter na quarta, vamos ter na quinta, vamos ter na sexta e vamos ter uma segunda a de Google Meu Negócio. Por quê? Exatamente para que vocês tenham, né, um conhecimento e o Google me enxergue como, de fato, a gente já tem essa autoridade por todo o tempo. Então é assim que a gente vai dominando as coisas, tá bom? Bom, espero você na mentoria. Eu ficaria muito triste se você quer aprender e você ficar fora dessa mentoria. Ela é muito barata, tá? Você parcela em 3 vezes sem juros. Ninguém parcela sem juros, eu estou parcelando sem juros, para que você entre nessa mentoria e a gente te ajude como um mentorado. Mentorado é diferente de um curso. Então, assim, eu já comecei um grupo ali, né? Tá entrando o pessoal que tá entrando. Daqui a alguns dias vocês vão receber um briefing. Esse briefing vocês vão preencher, eu vou conhecer vocês. E nos encontros de mentoria que vai começar no dia 12, a gente vai aprofundar, né, no seu projeto, ou se você já não tem um projeto, ou se você já tem um, para que o seu projeto se torne uma referência na internet, né? Então a gente vai ver ali quais são os canais que você vai encaixar, né, que você vai criar sua audiência, que você vai crescer, né, como a gente vem crescendo nesses últimos anos. Tá bom, pessoal? Então espero você na mentoria. Não deixe de comprar, porque o que acontece? Quando a mentoria, ela não abre para muita gente. Não abro. Na última mentoria ficou uns 10 alunos de fora, tá? Então, porque realmente ficou demorando. Porque deu a quantidade de alunos que eu gosto de trabalhar, eu fecho. Não é? Mentoria eu não ganho dinheiro, mentoria é ensino, tá? Ensino dedicado para que vocês depois tragam negócios para a gente e façamos muitos negócios juntos nessa área de internet, tá bom? Bom, forte abraço, obrigado para você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula. Amanhã a gente volta com mais uma super masterclass aqui. Forte abraço, já já vai ficar esse link aqui para você assistir e reassistir, já já você assiste o replay, que vale a pena assistir essa aula de novo.